vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente, muito boa noite. Que delícia receber você aí do outro lado para que a gente possa ter uma noite muito especial. Sabadão por aqui. Hoje nós vamos falar sobre sono. Um monte de gente ali na caixinha de perguntas do programa, do meu Instagram também, pessoal. Amanda, esse assunto é muito legal porque tá todo mundo aí dormindo mal. Será? O que leva uma pessoa a ter um sono melhor ou pior? Você vai saber daqui a pouquinho com os nossos convidados. E a minha mensagem para você hoje é a seguinte: qual é a hora certa de desistir? Todos nós já pensamos em algum momento em desistir, seja de um emprego, de um casamento, de um sonho, de uma faculdade. Mas eu quero te convidar a pensar que nem sempre nós estamos desistindo. Muitas vezes nós estamos apenas amadurecendo. A nossa vida, ela não é feita de desistências e assumências. Nossa vida é feita de movimentos. Por isso, para de dizer ou pensar que você está desistindo. Porque, na verdade, você pode simplesmente estar amadurecendo. E quando nós amadurecemos, nós percebemos que algumas coisas não fazem mais sentido. E então, nós partimos para outros movimentos, outros projetos. Se nesse momento o emprego que eu tenho não faz mais sentido para mim, eu troco de carreira. E eu não estou desistindo do anterior. Eu estou apenas dando um passo à frente na minha vida. Afinal, a vida é pra frente é que se anda. Bem-vindos! Bora falar sobre sono, inclusive nós temos uma externa daqui a pouquinho, que nós vamos mostrar aqui lá no Instituto do Sono em São Paulo. E aí a gente vai descobrir como é que mede a qualidade do sono, vai ser uma matéria super legal. Mas, aqui no estúdio, o meu primeiro convidado é neurologista, ele atua no Hospital das Clínicas em São Paulo, onde ajuda os seus pacientes com transtornos do sono, TDAH, esclerose múltipla. Bem-vindo, doutor João Nicoli. Tudo bem, doutor João? Como vai? Boa noite, Fernanda. Boa noite. Ótimo. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado. Muito obrigada. Olha, ela é pediatra, consultora do sono infantil. Ela acredita que os obstáculos do desenvolvimento infantil podem ser vencidos com acompanhamento próximo e estímulos saudáveis. Você tá com um bebezinho aí em casa? Como é que é pra botar esse nenê pra dormir? Doutora Luísa Novis. Tudo bem, doutora? Como é que está? Boa noite. Bem-vinda, viu? Esse aqui é para comemorar o ano que ainda está iniciando, né? Bem-vinda, viu? Olha, meu próximo convidado é médico, endocrinologista e nutrólogo. Hoje ele nos dará dicas de alimentos que devemos ingerir ou evitar antes de dormir. Será? Café não pode? E o chazinho de camomila? E um suquinho de maracujá? Como é que será que é? Doutor Rodrigo Neves, bem-vindo, doutor. Obrigado. Tudo bem? Boa noite. Como é que você tá? Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Ó, chama a sua família, seus amigos, quem você conhece aí, porque é um assunto que sim interessa a todo mundo. E aí, eu já quero abrir com essa pergunta que não quer calar. Por que os brasileiros estão dormindo cada vez pior? A gente vê assim entre os amigos, a família, poxa, essa noite acordei e não consegui mais dormir, né? Dificuldade para pegar no sono, ou acorda 2, 3, 4 da manhã e não consegue dormir mais. O que está acontecendo, gente? Amanda, olha, com o passar dos anos, a gente veio desenvolvendo hábitos e rotinas que vão na contramão de quem quer ter uma boa qualidade do sono. Então, eu poderia citar assim, inúmeros fatores. Um deles, por exemplo, é a exposição à luz artificial. Quer dizer, o trabalhador hoje acorda pela manhã já sobressaltado porque está atrasado para ir ao trabalho, entra num carro, no transporte público e fica no escritório e passa lá a maior parte do dia. E aí chega em casa já cansado fisicamente, e aí o que ele faz? Pega o celular. E aí se submete a hiperestímulos, compras na internet, a televisão. E redes sociais, exatamente. Que agitam também a gente, né? É um estímulo. E de repente às 10 da noite quer deitar e dormir. Mas ele não deu condições para que o corpo e o cérebro dele entendesse de que o dia foi passando. Uma outra razão, eu diria, pela qual o nosso sono está cada vez pior, é que nós estamos trabalhando cada vez mais, em horários cada vez mais alternativos, em jornadas cada vez maiores e submetidos a uma carga de pressão cada vez maior, por conta da competitividade que a gente lida hoje em dia. E isso guarda relação direta com os transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, sim, que está diretamente relacionado com os transtornos do sono também. Então eu acho que assim,
parece que você não fica em paz. Você está num trabalho, mas você precisa ter alta performance. Então tem que mudar, tem que ganhar mais, tem que ser empreendedor, tem que ter não sei quantos funcionários. E é uma ansiedade contínua em tudo. Tem que viajar, tem que fazer isso, tem que criar melhor o filho, tem que tudo, né? Então eu acho que essa ansiedade que o brasileiro vive muito forte também hoje, com certeza vai na comida e vai no sono, né? Principalmente no sono. Agora, Luísa, como é, você que é pediatra, como é com os nossos bebês, com as crianças? O que é um sono perfeito de uma criança? Logo que nasce, as criancinhas, os bebezinhos dormem quase que o dia todo, né? Dormem bastante. Isso, eu gosto de falar que assim, quando nasce, é um recém-nascido, a gente não tem que ter tanta preocupação com uma rotina, estabelecer já a rotina do dia. Eu acho que a mãe tem que se entender. Até o primeiro mês, acho que a mãe tem que ir se adaptando em casa, filho, é uma novidade, né? Que bebê é esse? Por que esse choro? Então, acho que a gente tem que primeiro entender o que é esse bebê, como é esse bebê que está chegando, que choro é esse. E depois, sim, a gente vai falar de rotina, de se a gente está interagindo com a criança o suficiente durante o dia para querer que ela durma direito à noite. Porque um bebê entediado, que fica o dia inteiro em casa, os pais no telefone, os pais trabalhando com o bebê ali com pouca atividade, um cérebro que está constantemente em desenvolvimento, ele não vai dormir bem, porque ele está entediado. A gente tem que dar os estímulos corretos para desenvolver aquela criança, para ela, sim, se cansar. E quando que a gente vai pensar que está na hora de dormir? Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas põem tabelas de sono. Sono é hora de ficar acordado e hora de dormir. E chega no meu consultório, as mães falando assim, mas eu fiquei o dia inteiro tentando fazer dormir, porque a janela de sono, a janela que ele ficou acordada, foi muito grande. E eu falo, não, peraí, vamos respeitar o sinal de sono do seu filho? Quando ele apresentar o sinal de sono, vamos ter um olhar para o seu filho, conhecer o seu filho. Quando ele tiver o sinal de sono, a gente vai ajudar a dormir. Por enquanto é bebezinho, precisa assim, ensinar a dormir, ajudar a dormir, né? São pouca ajuda, não pode ajudar tanto também, né? Para a gente deixar o bebê ali saber se acolher sozinho também. A gente pode dar um colo? Pode, mas deixa ele saber se acolher e dormir, né? Mas respeitando o sinal de sono de cada filho, de cada paciente, de cada bebê. Não dá para ficar seguindo uma tabela. E quando cresce um pouquinho, sei lá, 4, 5 anos, 8, existe assim, por exemplo, todo mundo fala, né, os adultos, 8 horas seria o ideal. Tem gente que dorme 5, 6 e diz que está excelente. Exatamente. Mas o protocolo aí fala que em torno de 8 seria um bom período para dormir. Para as crianças é assim também? Também. Pode dormir 8 horas. A gente tem que ver como vai estar essa criança no seu desenvolvimento global. A gente tem que entender se dormiu durante 8 horas, acorda, sorrindo, brinca, está rendendo bem na escola, está uma criança que está com desenvolvimento, todos os marcos do desenvolvimento adequados. A gente não vai precisar mexer nisso, entendeu? Mas a gente tem sempre que oferecer o melhor para essa criança. Assim, o melhor do cenário dentro de casa. Quando a gente fala de atividade de adulto, de um exercício, a gente vai falar das funções que a gente vai dar para a criança também, né? Então, assim, se a gente deixa a criança com a tela, também o que ela estaria fazendo se não tivesse com a tela? Ela estaria brincando, tendo que criar mais, né? Usar mais sua criatividade, usar mais seu pensamento, sua cabeça. Então, isso seria um exercício para o adulto? Seria andar ao ar livre em vez de ficar num escritório? A gente pode comparar também assim. Ô, doutor, tem gente que diz que eu recebi, por exemplo, na minha caixinha lá de perguntas que a gente fez aqui do programa, acho que umas 3 ou 4 seguidoras relatando que acordam 3 da manhã. Assim, o que você acha que é isso? 3, 4, seja a hora que for, mas que acorda assim no meio da madrugada e que depois é muito difícil dormir. Elas disseram, pegar no sono para mim é fácil, porque eu estou cansada à noite. Eu tomo um banho, pego no sono fácil. Mas quando acorda às 3 da manhã e não dorme mais. Amanda, isso é insônia. A insônia é a dificuldade para iniciar, manter ou consolidar o sono. Então, quer dizer, existe aquele insônia que tem dificuldade para iniciar o sono, a insônia inicial. É muito comum em pacientes que estão passando por algum processo de ansiedade, por exemplo. Né? Existe a insônia daquele paciente que ele consegue pegar bem no sono, mas só que acorda várias vezes.
à noite, né? E isso causa um prejuízo a ele, né? E existe aquele paciente que ele tem um despertar precoce. Quer dizer, aquela pessoa que desperta em geral 30 minutos, 1 hora antes. Imagine uma pessoa que está habituada a acordar por volta das 7 e acorda às 5. Isso causa um prejuízo funcional a ela ao longo do dia. Quer dizer, ela desempenha pior. Então, esse pode ser um sintoma de insônia e precisa de tratamento. E qual é o tratamento? O tratamento ele é um conjunto de fatores, né? Então, são desde alterações comportamentais, a gente volta a reeducar a pessoa a ter uma boa higiene do sono, por exemplo, né? O sono, as pessoas acham que é uma coisa da noite, na verdade, o sono é 24 horas. A gente começa a plantar o nosso sono logo quando a gente acorda pela manhã, né? Então, se pudesse dar uma dica, por exemplo, às pessoas tenha horários regulares para dormir e para acordar, né? E evite quebrar esses horários nos finais de semana, nos feriados, ou férias, como é muito comum da gente fazer. O nosso cérebro, Amanda, se torna bom naquilo que ele repete, e é importante que a gente repita boas ações ao cérebro, né? Logo pela manhã, por exemplo, muito interessante se expor à luz natural. Eu não digo nem a luz solar, mas a luz natural, ir à varanda, né? E não somente a claridade da lâmpada artificial, que é muito inferior à claridade do sol, né? Atividade física. A atividade física, se puder ser feita então ao ar livre, melhor ainda, porque ela soma os benefícios das duas. Tanto da exposição à luz natural, né, que vai promover uma melhora da produção de alguns neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, que melhora o perfil de pacientes com depressão, por exemplo, que é uma causa subjacente muito frequente em quem tem despertar precoce, como também a produção de melatonina, quer dizer, para que ela tenha uma citoarquitetura melhor do sono, né? Por volta das 9, 10 da manhã, é comum que a maior parte das pessoas se tornem mais ativas, mais alertas, né? E, então, geralmente é o período que a pessoa está em máxima produtividade, né, cognitiva, né? E na hora do almoço é normal que isso decline um pouco, a pessoa sinta um pouco mais de sonolência, né? Uma outra dica que dou muito aos meus pacientes no consultório é: se exponha à luz do pôr do sol, né? Então, a luz da aurora, o comprimento de onda é diferente do comprimento de onda da manhã, da tarde, do entardecer. E essa luz com comprimentos de onda diferentes, elas entram pelos nossos olhos, passam pelo nervo óptico, que vai em uma região chamada núcleo supraquiasmático, que é uma região que controla o nosso sono e vai dizendo: olha, o dia está se passando, né? Então vamos desacelerar, né? E próximo de dormir, né, dicas como já demos antes, né, de evitar dispositivos eletrônicos pelo menos 2 horas antes de dormir, como celular, smartphone, televisão, filmes de ação, né, e preferir atividades mais calmas. Então, mais relaxantes, ouvir, né? uma música calma, uma boa leitura, por exemplo, começar uma rotina de chás, por exemplo, né? Muitas pessoas começam a rotina de chás 15 minutos antes de ir à cama, né? Então, a rotina de chás que ajudam a gente a adormecer, então, por exemplo, chá de camomila, por exemplo, passiflora, melissa, né? Deve ser começado por volta das 18 horas, às 6 horas da tarde. Cedo. Exatamente. E ao passo que, se a gente também toma um café, por exemplo, às 6 da tarde, atrapalha muito, ou um energético, alguma coisa assim, atrapalha muito. Terrível, porque um dos mecanismos de ação do café de nos deixar alerta é como se fosse limpar uma substância chamada adenosina. A adenosina, ela faz uma pressão para o sono. O aumento da adenosina ao longo do dia vai nos forçando a sentir cada vez mais sono, né? Mas então, por exemplo, uma outra atividade interessante para as pessoas é uma boa leitura, por exemplo, a Bíblia. É mesmo, né? Então, causa um certo relaxamento na pessoa e a pessoa consegue dormir com mais facilidade. Fazer suas meditações, suas orações, diminuir um pouco a luz, colocar uma musiquinha calma, tudo isso é muito bacana. Vamos saber depois da doutora se para as crianças também funciona dessa mesma forma, e no próximo bloco nós vamos ter aqui uma bancada com alguns alimentos que são benéficos e maléficos para a qualidade do nosso sono. Nós estamos falando da qualidade de sono, distúrbios do sono. Convida todo mundo, sintoniza aí na TV Aparecida, que nós estamos aqui neste sabadão para que você possa aprender também como dormir melhor, né? Se conhecer. No próximo bloco
bloco nós vamos ter uma bancada com alguns alimentos. E aí nós vamos saber, chocolate antes de dormir pode ou não pode? Energético, café já falamos que não. O que é bom? Industrializado, o que pode e o que não pode? Fica aí. Eis aqui uma bancada montada pelo nosso nutrólogo aqui, o nosso Dr. Rodrigo. Rodrigo, eu tô vendo umas coisas aqui gostosas, umas coisas que eu já sei que fazem mal, outras que eu acho que pode fazer bem. Vamos explicar um pouquinho. Vamos começar aqui com os líquidos. Nós temos aqui refrigerante, suco industrializado e um cafezinho. Vamos lá. Suco industrializado tem uma quantidade excessiva de açúcar. Então, eles colocam mais açúcar. E quando está escrito, se tá escrito, por exemplo, aquele de uva integral, Integral. já vai começar a perguntar, lá vai ela. Está escrito assim, 0 de açúcar, não tem açúcar, não tem isso, não tem aquilo, não tem conservante, não tem corante. Só que não tem fibra. Quando a gente pega fruta, tem uma fibra acoplada ali. Quando a gente separa disso, já piora, tá? Agora, quando a gente industrializa, realmente a gente já... Então, isso aqui seria um alimento processado, com alto teor de açúcar. Então, tudo isso aqui já ajuda o teu intestino a funcionar mal, que diminui a produção de serotonina, atrapalha o sono. Só pensando nisso, claro, todo pico de insulina, você glica, o HbA1c, que é o exame e tal, que a gente faz, e isso inflama a pessoa, né, e ela engorda mais, certo? Certo. A mesma coisa acaba sendo a função dessa Coca-Cola aqui, tá? Então, desse alimento aí que, na verdade, é da indústria alimentícia, que realmente tem uma quantidade de açúcar muito alta. Pensando no café, pensando no sono, é o que o Dr. João falou. Quando a gente começa a cansar, a gente vai começar a encher de adenosina. E aí vai lá o cafezinho, gruda no receptor, meio que engana o nosso sono. Né? Então, a partir das 3 horas, já não fazer consumo de... 3 da tarde? Exatamente, 3 da tarde. Isso não fazer vale para energético? Com certeza. A mesma coisa pela quantidade de cafeína que... O energético, ele tem um valor nutricional parecido com o refrigerante? Faz tão Muito. mal quanto? Faz tão mal quanto. Tomar energético, tomar refrigerante é quase a mesma coisa. É a mesma coisa, principalmente o normal, né? Agora a gente pega o outro, tem muito aspartame, que já tem outros tipos de problemas, certo? Mas fazendo aspartame versus o açúcar, eu prefiro o aspartame em baixas doses, obviamente, sempre em pouca quantidade, certo? Castanhas. Aí a gente entra aqui nas castanhas, da castanha do Pará. Tem muito selênio e zinco, ajuda a nossa tireoide a funcionar melhor, né? Eu sempre falo para os pacientes, existe uma conexão entre adrenal, pâncreas e a nossa tireoide. Muitas pessoas têm problema na tireoide, mas não sabem que tem esse problema porque o exame ainda sai normal, tá? Mas o selênio e zinco ajuda a ativar a tireoide a funcionar melhor também, certo? Ajuda na adrenal, ajuda essa parte do cortisol, que ajuda no sono se está modulado direitinho, tá? Açaí dá pique. Dá muito pique, com certeza. Então não pode tem comer à muito noite. açúcar. Com certeza, melhor não tomar à noite. Principalmente quando tem muito açúcar, certo? Se for no natural, já ajuda, certo? O mais natural seria o mais amargo, assim, como se fosse o chocolate amargo, que acaba ajudando ali, porque tem muito triptofano, ajuda a converter em serotonina e melatonina, acaba tendo uma melhora aí do sono, certo? Aí nós vamos para... Aqui o que é? É margarina e manteiga? Isso, manteiga e margarina. Vamos lá. O que é natural entre elas? A margarina é algo que é trans, que foi convertida, entendeu? Convertida em algo duro, que as pessoas usam. Não tem nada saudável nela. Eu sei que é muito complicado, né, nas redes sociais, isso aí fica uma bagunça, né, de mídias sociais, tudo. Se falar bem dela é marketing, tá? Se falar bem da manteiga, é natural. É o que vem da natureza, normalmente é mais saudável. Manteiga, certo? ok. Ok, fazendo uso da manteiga. O chocolate vocês estavam comendo. Eu disse assim, agora no intervalo que eu vi a bancada pronta, eu falei assim, chocolate. A minha filha, por exemplo, quando come chocolate à noite, o que eu evito muito, mas vai no aniversário, um negócio assim, nossa, 3 da manhã ela não dorme. E eles estavam dizendo que o amargo é o poder contrário. Por causa da quantidade de magnésio, né? Triptofano que a gente falou, né, João? Que ajuda muito à noite a melhorar o sono. Agora, o açúcar sempre vai atrapalhar, de certa forma, o sono, por causa dessa história do pâncreas com a adrenal, que acaba bagunçando um pouco do cortisol. Então, o chocolate ao leite, à noite, não? Não, com certeza não. E esse aqui, que é um cerealzinho? Esse é um dos venenos da sociedade, né? Esse é muito usado, foi muito usado pela indústria para influenciar as crianças a que ela vai ter bastante energia. Então, os pais acreditaram e começaram a dar para a criança para ela conhecer o açúcar, certo? Como o açúcar é extremamente viciante, foi aí o start de muitas crianças a começarem a gostar. Porque criança não sabe o que é o açúcar até que a gente coloca na boca. Se a gente influencia elas, a gente pega elas desde pequeno para elas já conhecerem o açúcar.
Então, Uma vez que conheceu. Exato. E a gente sabe que o açúcar, vai pegar uma história dos aborígenes, fizeram um estudo de 20 anos dos aborígenes, 20 anos atrás eles eram magros, altos, os dentes cabiam na boca. Quando eles conheceram o açúcar, a sociedade chegou muito perto deles, eles ficaram com dentes que não cabiam na boca, ficaram baixinhos e gordos e com diabetes. Por isso que os índios normalmente têm uma facilidade de ter diabetes. Interessante, né? Doideira, interessantíssimo. Aqui nós temos a mandioca. O que tem debaixo da terra, normalmente tem uma carga glicêmica maior, mas uma absorção mais lenta. Ou seja, é benéfico, certo? Como absorve mais lento, você não tende a glicar o açúcar, né? A insulina não acaba dando no pico, a pessoa não tem esse problema da insulina, certo? A insulina alta para compensar o açúcar no sangue faz muito mal para as pessoas, inflama elas, né? Mas pode comer à noite? Pode comer em baixas doses à noite. Tudo depende também do quanto a pessoa fez de balanceio energético durante o dia. Tá. Né? Se comer muito à noite também, vai engordar, certo? Só que tudo depende do que ela comeu durante o dia também. O certo é a gente jantar até que horário? A gente comer mesmo até que horário? Não encher muita barriga para você não ficar digerindo isso durante a noite. Então, umas 8 da noite está ótimo. Depois você pode fazer uma ceia, uma fruta, uma banana, alguma coisa para só suprir um pouquinho daquele açúcar, só com bastante fibra, bastante... Aqui nós natureza. temos aquela dúvida cruel, tapioca ou pãozinho francês? Então vamos. O carboidrato é igual, praticamente o mesmo índice glicêmico que tem os dois, certo? Porque esse aqui foi processado, certo? Aqui já junta a parte do glúten, certo? Tem essa polêmica do glúten, só que o glúten, de certa forma, já foi provado que ele ajuda no Leaky Gut Syndrome, que é o intestino permeável. Se a pessoa não tem sintomas nenhum, eu gosto de falar, passe 10 dias sem e veja o que acontece depois. Se não condicionar, está tudo certo. Só que isso aqui, nenhum dos dois realmente é interessante numa dieta que quer emagrecer, certo? Agora, se fizer um balanço energético para baixo, faz um déficit calórico, beleza, a pessoa vai ter muitos benefícios ali e não vai ter problema de comer o pãozinho que é sagrado na mesa da maioria dos brasileiros, né? Sim, sem dúvida. Agora, eu imagino que essa bandejinha aqui tá toda errada. Ó, tem nuggets, tem salsicha e tem presunto. Então, são ultraprocessados esses aí, né? Então, a indústria realmente transformou isso em alimentos, né? Então, são alimentos que fazem mal, tem muito nitrosaminas, que causam uma mutação, causa uma pequena mutação genética, que essa pequena mutação vira um câncer. Então, o consumo regular desses alimentos são ruins, certo? Você pega, por exemplo, presunto. Isso aqui é um presunto, é uma modificação, certo? Se a gente pega aquele prosciutto de Parma, que o pessoal fala, o Parma, né? Aquilo lá é processado, ele é manipulado, só que ele não faz mal. Ele não foi manipulado, isso aqui, uma criação da humanidade, né? Então, você pega, por exemplo, o nuggets. Isso já não é mais realmente um frango ali. Foi uma modificação, né? Mas dá para fazer de uma forma correta, né? Batendo frango, colocando um pouco de farinha. E fazendo com ovo, dá para fazer praticamente um igual. E a quantidade de sódio que é absurdo, né? Todo sódio, quando é muito alto, sem outros componentes aí, como magnésio, por exemplo, que seria o sal integral, por exemplo, realmente você tem malefícios aí, hipertensão, etc. Doutor João, tem alguma observação dos alimentos aqui? A banana seria uma boa opção, não, Rodrigo? E o própolis também, né? São alimentos que contêm alto teor de triptofano. E o triptofano, ele vira melatonina. E isso ajuda bastante a qualidade do sono. Ô Luiz, a gente estava falando no intervalo, você estava me dizendo assim, puxa vida, tudo que eles estão falando aqui em relação aos adultos se replica também para as crianças e para os bebês, né? Vamos começar assim, para aquela mãe que acabou de ganhar o seu bebê, né, que está com um bebezinho em casa aí. Qual é o jeito certo de deixar o berço desse bebê para que ele durma melhor? Porque no começo, minha gente, o que é que faz para essa criança dormir? Que essa criança acorda a noite inteira. Como é que faz? Bem no comecinho, ainda não vamos ter rotina, acalento, botar para mamar e entender o que a criança está querendo. Depois, você tem que ter um berço seguro, um quarto adequado. E o que é isso? O que é o berço seguro? É um berço sem ter nada dentro. Tá? É um berço que não é para ter aqueles enfeites, travesseiro e lençol, porque isso tem risco de sufocamento, da criança se mexer e se embolar ali no travesseiro, no lençol, na naninha. Então, é para ter muito cuidado, é para ter um berço seguro, tá? Um berço sem nada. O que muita gente me pergunta, que é uma questão polêmica,
Assim que nasce, o bebê está naquele período que quer colo, porque estava dentro da barriga da mãe, que é um lugar aconchegante, que ficava acolhidinho. Então, o ninho pode... se você for ler os artigos, o ninho não é recomendado por causa disso. É mais um objeto ali dentro do berço que pode causar sufocamento. E eu sei que na prática muitas mães falam, o ninho ajuda muito. Eu botei no ninho, meu bebê ficou mais aconchegado, dormiu melhor. Mas a gente tem que saber do risco que a gente está oferecendo ali naquela situação. De bruço dormir jamais, né? Jamais de bruços, porque o bebê não tem a capacidade de se desvirar. E também, quando volta o leitinho, se você está de barriga para baixo, barriga para cima, o leite vai na boca e volta pelo caminho certo do trato digestivo. Se você está de barriguinha para baixo, se o bebê está de barriguinha para baixo, quando vem o leite, volta e pode cair na parte respiratória. E aí ele pode broncoaspirar. Tá? Então, um dos fatores de morte súbita dos bebês é esse, deixar de barriga para baixo, objetos no berço, dormir de ladinho. Então, a posição certa é barriga para cima. Nos primeiros dias, você não vai conseguir tão fácil isso, mas ao decorrer, passando o primeiro mês, o segundo mês, o bebê vai aceitando melhor ficar no berço de barriga para cima e você oferece com segurança uma noite segura. E outra coisa é que muita gente fala assim, mas eu estou acordada, eu estou olhando. Não, você não vai passar a noite inteira olhando para o seu filho. Então, vai ser nessa hora que você está dormindo que pode ter algum risco e a gente não quer que isso ocorra, tá? E um quarto seguro também, o que é um quarto ideal para uma criança? É um quarto sem estímulos luminosos, estímulos sonoros. Deixa no escuro? Tudo escuro? Tudo escuro. E aí, algumas pessoas falam, a luz vermelha acalma, a luz não sei o que acalma. Não, luz é estímulo. Não é para ter estímulo nenhum. Aí também deixam a luz do corredor aceso. Para eu enxergar. Eu falo, é para você enxergar, mas para o seu filho vai ser ruim. Mas e se o neném acordar? Por exemplo, quando ela já tem assim, uns 4 anos e está no quartinho dela, se tiver tudo escuro e ela acorda no meio da noite para ir ao meu quarto, não é ruim tudo escuro? Não, não é ruim. Porque se a gente cria o hábito já de... Porque não é para ela acordar e ir à noite para o seu quarto. Entendeu? A gente tem que criar o hábito dela... Eu sei que faz, mas se a gente criar já o hábito desde sempre de dormir e se tiver o seu despertar noturno, porque a gente tem uma hora que a gente se mexe e a gente pode acordar. Se tem algum estímulo, a gente vai despertar e vai acordar de vez. Se tem uma chuva caindo forte lá fora e você está dormindo, você vai, no dia seguinte, você vai lembrar que estava chovendo, só que você tem um sono mais maduro. O bebê não. Se tem uma luz para ele olhar, nisso que ele dá uma acordadinha, ele fica olhando para a luz. Quando ele cansar daquela luz, seja a luz do ar-condicionado, a luz de fora, essa luz vermelha, ele vai cansar de olhar para aquela luz, ele vai chorar ou vai para o seu quarto, porque quer o acalento para voltar a dormir. Agora, se ele aprende desde o início, dormir no escuro, tá lá dormindo, tá quase acordando, não tem estímulo nenhum, ele vai voltar a dormir. E se precisar de você para voltar a dormir, você vai lá e acolhe, não é para deixar chorando. Você vai, acolhe, fala, filho, estou aqui, quanto menos falar, melhor. Se precisar pegar no colo, pegue no colo, acalente e bote de volta no berço ou na cama. Tá? Se toda noite está acostumada a ir para o quarto da mãe, isso daí foi o hábito, é o que a gente falou, o hábito, a rotina. Sim. Então, está acostumado a, no meio da noite, ir para o quarto da mãe. Tá? Então, tudo é rotina, a gente tem que estabelecer. E como o João falou, o sono não é só da noite, é desde a hora que acorda. É acordar... E as dormidinhas durante o dia? As Aí, tanto para bebê quanto para gente, as nossas sonequinhas do domingo à tarde, por exemplo. Muito importantes. Não atrapalha o sono da noite? Principalmente para as crianças. Eu vou falar para as crianças. Não atrapalha o sono da noite. Se você deixar o seu filho acordado mais tempo, ele, na hora de dormir, vai estar no efeito vulcânico, que a gente chama. Porque vai estar mais cansado, vai estar com a cabeça ali fervilhando. Igual quando a gente deita e fala assim, estou tão cansado que não consigo dormir. A criança também está tão cansada que não consegue dormir. Já se ela tira as sonecas nas horas adequadas, apresentou sono, a gente ofereceu o momento dela dormir, aí e esperar acordar na hora que ela quiser também, ela vai dormir bem à noite, não vai prejudicar o sono noturno. Só vai ser
pode prejudicar se você passar ali das 18 horas e dorme às 20 ou 21. Está muito próximo. Então, é para a gente tentar regular e criar o hábito e rotina. Normalmente, depois do almoçozinho, às vezes eles tiram uma sonequinha quando são menores, e é né? muito importante. E eu falo até para os pais ficarem atentos nas escolas, porque tem horário de soneca, mas não é para ter um horário de soneca para todos. Cada filho, cada criança vai ter o seu horário de soneca, tem que ser individualizado. E aí, quando eu vou trabalhar nas consultorias de sono com os pacientes, eu chego na escola também. Eu falo, olha, vamos solicitar para a escola para respeitar o sinal de sono do seu filho. E qual é o sinal de sono do seu filho? Avisa também na escola. Ô, doutor João, e pra gente? A sonequinha de dia atrapalha um pouquinho o nosso sono noturno, né? Depende. Naturalmente, as crianças precisam de mais horas de sono do que nós adultos, e nós adultos precisamos de mais horas de sono do que, em geral, as pessoas idosas, né? Então, o cochilo, a soneca, por volta ali de meio-dia, 1h, até às 15 horas, às 3 horas da tarde. Para quem se sente cansado, para quem sente fadiga, né, sonolência diurna excessiva, pode ser uma excelente estratégia para recuperação da energia. Agora, quando ela tem uma duração de 20 a 30 minutos. Aquela história de dormir 2, 3 horas já muda completamente o cenário. E a hora em que se tira a soneca também é muito importante. Então, não se recomenda que adultos tirem cochilos após as 3 horas da tarde. Isso pode ter um impacto negativo sobre o sono à noite. Você sabe que tem algumas empresas que colocam, né? Eles têm a sala de descanso. Então, já que os funcionários almoçaram, eles têm a possibilidade nessa sala de descanso. Às vezes tem jogos, tem multimídia, tem coisas lá para quem quer. Mas tem as chases, os sofás, as minicamas lá para a pessoa poder dar aquela cochiladinha após almoço, que diz que depois você acorda rendendo muito mais. Muito mais do que tomar xícaras e xícaras de café, né? A gente vai criando o hábito, né, Amanda, de ir tomando café e mais café, mais café. Você vê a pessoa, ela nem queria estar tomando café, mas ela sente essa necessidade. Um cochilo pode ser uma estratégia muito mais efetiva do que o próprio café, para recompor energia. Agora, doutor, tem uma pergunta aqui. Existem relações específicas entre a qualidade do sono e condições neurológicas como enxaqueca, transtornos do humor e TDAH? Como é que isso influencia o tratamento? Completa relação. Amanda, olha, existe um ditado de que toda doença começa e termina no sono. E na neurologia isso não poderia ser mais verdade. Então, cada doença neurológica, ela impacta de uma maneira diferente sobre o sono, né? Então, por exemplo, a enxaqueca. A relação com a privação de sono é muito grande. As pessoas atribuem muito historicamente a alimentação com gatilhos da enxaqueca, né? Sendo que a privação crônica de sono, ela tem um impacto muito mais importante para a pessoa ter outras crises de enxaqueca do que até próprio mesmo a alimentação, né? Em relação ao TDAH, a privação de sono crônica, ela tanto piora quanto os sintomas do TDAH, quanto o TDAH leva a próprio distúrbio do sono, né? Porque os pacientes com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eles tendem a ser procrastinadores crônicos, né? E uma das coisas que procrastinam é a hora de ir à cama. Então, se privam de ir à cama e vão dormindo cada vez mais tarde. Eu acho que todo problema neurológico, seja uma depressão ou, né, um problema emocional, uma depressão, uma ansiedade, esses problemas mais crônicos, tudo leva à questão do sono, de perder o sono, né, de não dormir bem, porque se a pessoa não tem paz, a primeira coisa quando você está com um problema muito grande para resolver, gente, é o sono. Às vezes você dorme bem a vida inteira, mas você está numa fase, sei lá, está numa separação litigiosa, acabou de perder o emprego, está sem grana, aconteceu alguma coisa muito ruim, uma doença na família, a primeira coisa é o sono. E aí, quando a gente dorme, a gente abre o olho, parece uma coisa, né? Você abre, abre o olho, 7 da manhã, vem o problema na sua cabeça imediatamente. E o sono, Amanda, é muito diferente do que as pessoas imaginam como sendo apenas algumas horas de descanso, né? O sono é um período de intensa atividade cerebral e metabólica, né? E um momento no qual a gente, o corpo tem a capacidade de fazer o detox de todo aquele lixo metabólico acumulado durante o dia, né? E a produção de novos hormônios e neurotransmissores que serão utilizados durante o dia, né? Agora, quando a gente não dá ao cérebro esse mínimo de tempo necessário para que ele faça tudo isso, ele lança a mão de como se fosse a última carta na manga dele, a liberação de um hormônio chamado cortisol.
O cortisol, ele é fantástico, a gente precisa do cortisol para sobreviver, né? Inclusive, é por conta do cortisol que a gente desperta pela manhã e tem motivação para encarar o dia. Agora, o cortisol alto, cronicamente, ele causa uma atrofia em uma região do nosso cérebro chamada formação hipocampal, que é indispensável para o processamento da memória. Então, em outras palavras, dormir mal é emburrecedor. Eu faço uma ideia. Nós vamos para o intervalo, eu quero deixar uma pergunta no ar. A gente está falando aqui de problemas neurológicos, está falando de questões, TDAH, o próprio autismo, e aí acho que em crianças, tem crianças que tomam até remédio para dormir, porque diz que uma das características mais fortes do autismo é não conseguir dormir, a falta de sono, mas a gente vai falar disso já depois do intervalo, e nós vamos também visitar o Instituto do Sono em São Paulo numa matéria muito especial. Fique aí. Nós deixamos uma questão no ar, que foi, a gente estava falando aqui do TDAH, do TDAH, tá certo, né? Eu sempre falo errado. TDAH. Isso. De transtornos, e eu até citei o autismo, que tem criança que tem que tomar até medicação para poder dormir, porque é uma característica muito forte do autismo, essa coisa do problema de sono, né? Isso tem muita relação, sim, mas a gente tem que ter cuidado nos diagnósticos errados também. Tem relação, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Então, assim, sempre que a gente está falando de sono, tem que descartar qualquer suspeita, seja de autismo ou alguma alteração do neurodesenvolvimento. Afastado alguma causa, alguma patologia de base, aí sim a gente entra para falar da rotina e falar todos os fatores não medicamentosos que a gente tem para melhorar do sono. Mas sim, tem muita relação autismo com não dormir bem. Olha, gente, nós temos agora uma externa muito especial no Instituto do Sono em São Paulo. Lá eles medem, eles têm toda a aparelhagem. É uma matéria muito legal para ver a qualidade do sono. Quem fez essa matéria pra gente é minha querida amiga cantora Adriana Ribeiro. Adriana, conta pra gente, o teu sono é bom? Acontecendo que o brasileiro não dorme. Olá, meus amor! Eu sou a Adriana Ribeiro e tô aqui no meu dia de repórter especial para minha querida Amandinha. E hoje eu vou visitar o Instituto do Sono aqui em São Paulo, pois eu quero saber, e eu tenho certeza que vocês também, afinal de contas, gente, por que todo mundo tá dormindo mal? Oi, gente, eu tô chegando aqui no Instituto do Sono e a doutora Erika Trampton já está nos aguardando para tirar todas as dúvidas. Você que não está dormindo, agora o seu sono vai ser resolvido. Alô, doutora, como é que vai? Olá, muito bem-vinda ao Instituto do Sono. Obrigada por nos receber. Nós temos tantas dúvidas. Vamos começar perguntando para a senhora o que é o Instituto do Sono. O Instituto do Sono é o maior centro que a gente tem de estudos do sono no mundo. Então, aqui, todas as noites, nós fazemos exames de pelo menos 80 pessoas que dormem todas as noites para nós entendermos como que está o padrão de sono, se existe alguma doença associada. Então, vamos conhecer o Instituto do Sono. Mostra pra gente. Vamos lá. Doutora, o que são essas telas? Então, aqui é onde acontece tudo no período noturno, quando as pessoas vêm para fazer a polissonografia, que é o exame que avalia o padrão de sono. Mas a pessoa consegue dormir, não dorme em casa, aí chega aqui e fica todo cheio de eletrodo. Quantos eletrodos são colocados? São diversos eletrodos, porque a gente monitoriza desde a parte cerebral, que vai dizer se você está acordada, se está dormindo, em qual estágio do sono que está, a parte de eletrocardiograma, toda a parte respiratória, os movimentos de perna. Então, realmente, eu concordo que são muitos. Mas o sono, uma hora ele nos vence. Então, a gente acaba dormindo sim. E não é incomum um relato até de pessoas que dizem assim, doutora, eu dormi melhor lá do que eu durmo na minha casa. Mas a pessoa que não dorme real, a insônia, tirando a parte do ronco, que é um capítulo à parte aqui na nossa matéria, o que é que faz a pessoa não dormir? Ansiedade?
Ansiedade é um dos fatores, né? E ansiedade, em relação a não dormir, a gente fala que é ansiedade para coisas ruins e para coisas boas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma viagem, às vezes ela fica ansiosa por uma viagem e não consegue dormir. Se eu tenho um trabalho importante no dia seguinte, por exemplo, amanhã eu tenho que acordar cedo, nossa, eu tenho que me hipnotizar, né? E esse aqui é um quarto disponível pra gente dormir, tentar dormir? Exato. Então aqui é uma demonstração também. Olha que legal. Né? Então olha que interessante. A gente tem um quarto, a gente tem uma cama super confortável para a pessoa dormir. E se tiver o acompanhante junto, tem um local para o acompanhante dormir. E cada pessoa também vai ter o seu banheiro próprio para utilizar no período da noite. A gente pode ir lá? A senhora pode mostrar para a gente? Então vamos lá conhecer. Vamos lá. Eu cheguei aqui, o pessoal estava falando, não, a apneia do sono e o ronco. A palavra ronco é ronco mesmo? É ronco mesmo. Qual que é a diferença entre a apneia do sono e o ronco? Parece que é a mesma coisa. Excelente a sua pergunta. Por que é excelente a sua pergunta? Porque quase todo mundo que tem apneia ronca. Nem todo mundo que ronca tem apneia. Então vamos lá. O que é o ronco? A gente tem o que a gente chama de nossa via aérea superior, que é o caminho que a gente tem que o ar passa para chegar até lá no nosso pulmão. E ela é feita principalmente o que a gente chama de partes moles, não é um arcabouço ósseo, é uma estrutura mais, é um tubo. E esse tubo, se ele começa a vibrar, se ele tem algum obstáculo, o que é essa vibração? É esse som do ronco, certo? Quando a gente chama a apneia do sono, aí já são interrupções do fluxo de ar, da entrada de ar, que pode ser uma interrupção parcial, que a gente chama de hipopneia, ou uma obstrução total, que a gente chama de apneia. Então, a pessoa tem interrupções da sua respiração diversas vezes durante a noite. Misericórdia, deve ser um sofrimento, isso acaba sendo um problema, porque tem consequências, principalmente para o coração e para o cérebro. Bom, doutora, eu vou colocar aqui para o pessoal, para os meus amor que estão aqui conectados na TV Aparecida, o programa da Amanda. Eu, como cantora, passei a vida inteira cantando na noite. Voltava para casa 7h30 da manhã, 8 horas da manhã. E nunca consegui dormir muito nesse período, né? Assim, então, assim, é muito difícil para mim dormir quando eu vejo o sol raiar. Já fico acordada. Se eu chego, por exemplo, 4 da manhã, quando é 8, eu já acordo. O meu relógio biológico, ele me acorda. Sim. Eu acho que eu sou uma pessoa do dia, né? Eu acho que eu sou uma pessoa do dia, embora trabalhe à noite. Como é que faz para uma pessoa que tem essa vida que eu tenho? Eu não tenho uma rotina, cada dia é uma coisa diferente. Como é que faz para recuperar esse tempo tão precioso do sono? Exato. De ter esse sono de qualidade, né? Que realmente te repara para você poder levantar e ir trabalhar. Você falou algo bem importante, rotina. É um dos pontos que a gente mais toca aqui, né? Rotina é extremamente importante. E rotina não só do padrão de sono, horário de levantar, horário de dormir, independente se é dia de semana ou final de semana. Mas rotina dos horários que você vai para academia, dos horários que você se alimenta. O nosso corpo ele funciona melhor com rotina. Quando a gente não pode manter uma rotina, ou como, por exemplo, esses trabalhadores de turno que necessitam trabalhar à noite, e aí que você falou, eu vejo a luz do dia e eu acordo. Então a gente vai transformar o seu dia numa noite. Uma das coisas que a gente recomenda, por exemplo, um enfermeiro, ele sai do plantão dele, coloca o óculos escuro para ir para casa, já chega em casa, já fecha tudo, pede o auxílio dos familiares para entender que aquela pessoa precisa ter um descanso e essa pessoa vai tentar manter pelo menos algumas horas de sono naquele período que ela retorna. Muitas vezes é feito também um cochilo antes de ir para o turno, que para algumas pessoas também pode auxiliar. Qual que é o problema quando a gente perde sono? A gente perdeu. Não tem muita negociação, não dá para ficar tentando recuperar no final de semana, né? Pessoas que trabalham muito dia de semana, têm 5, 6 horas de sono e querem recuperar no final de semana. Infelizmente, essa conta não fecha, né? Então, o ideal é a gente tentar chegar ao máximo possível, por exemplo, para o adulto. Para o adulto é recomendado 7 a 9 horas de sono por noite. Acho que eu não durmo isso não. Mas é possível, por exemplo, 2 horas de sono te restaurar? Não. O que a gente fala? Principalmente abaixo de 6 horas. 6 horas é um número que é um número importante de lembrar. Abaixo de 6 horas é perigoso para a saúde, né? Então a gente sempre tenta manter além disso.
Doutora, eu tenho uma curiosidade sobre sonambulismo. A senhora sabe que a gente viaja com um ônibus de banda e vão lá, né, 12, 15 pessoas, às vezes até 24 pessoas. Na época da Adriana e a rapaziada, a gente teve um técnico que a gente fizemos um show numa cidade muito longínqua e tal. E de repente a gente acordou com ele fazendo xixi no meio do ônibus. Não sei se isso vai poder ir pro ar, mas eu vou contar pra vocês. E aí foi um susto, né? E falaram que ele era sonâmbulo. Então explica pra gente o que é o sonambulismo e como que a gente lida com ele, porque acorda, não acorda, o que faz? Então, o sonambulismo é um distúrbio do despertar. Ele chama de parassonia, o grupo de doenças que envolve sonambulismo. O que quer dizer parassonia? Um comportamento anormal durante o sono. Tá? Isso é o sonambulismo. A consciência da pessoa está onde? Normalmente a pessoa não tem consciência do que está acontecendo. Nada? Normalmente não. E ele é mais comum em crianças, né, até mais ou menos adolescência, e normalmente na vida adulta ele desaparece, mas tem alguns desencadeantes, algumas coisas que podem trazer ele de volta. Quando a pessoa está no sonambulismo, justamente por ela não ter a consciência, se você mexer, se você falar com a pessoa, se você acordá-la, ela pode ficar mais agitada, ela pode ficar assustada, ela pode chorar, ela pode gritar. Então, muitas vezes que a gente fala, assegurar a segurança da pessoa, mantê-la assim, sem riscos, sem risco de cair, de quebrar nada, só ficar ao lado monitorizando. E normalmente essa pessoa daqui a pouco ela vai deitar e ela vai voltar a dormir normalmente. E no outro dia você pergunta, você lembra que ontem você levantou, você foi até a sala? Ela vai dizer, não lembro de nada. Então, normalmente a pessoa nem recorda no outro dia. Pergunta fatal, doutora, que todo mundo quer saber. A senhora dorme bem? Eu durmo bem, eu tenho os meus momentos que não é tão fácil, assim como todo mundo, quando a gente está mais ansioso, fica difícil. Mas assim, eu acho que uma das coisas que mais ajudou, principalmente por ter feito medicina do sono, é valorizar e priorizar o sono. Que legal. A gente tem que saber que o sono é importante, né? Então, a gente tem que dar o valor dele, porque muitas vezes nós estamos acostumados assim, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um trabalho, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar do sono. Não tire do sono, porque você vai render muito mais depois de uma noite bem dormida. Ai, doutora, foi tão bom tirar essas dúvidas com a senhora, porque a gente fica com a cabeça, né, cheia de dúvida, quem é que não tem problema para dormir, que está em casa. Aliás, vamos tirar as dúvidas aí do pessoal de casa, quais são as novidades, quais são as últimas pesquisas aqui do Instituto do Sono? Olha, uma pesquisa muito interessante que o Instituto do Sono tem, há algumas décadas, o Instituto do Sono faz o que a gente chama de um estudo epidemiológico, que a gente traz pessoas representativas da população da cidade de São Paulo para vir até o Instituto do Sono e para nós vermos se elas têm algum problema do sono ou não. E agora nós estamos numa fase que logo já vão ser divulgados novos resultados da prevalência de diversos distúrbios na cidade de São Paulo, da apneia do sono, da insônia, dessa privação de sono que a gente falou. Então isso nos dá uma Então a senhora sabe qual é a amostra. cidade que dorme mais no Brasil e a que dorme menos? Olha, São Paulo é uma das que dorme menos. É a que dorme sem menos. dúvida, né? Então, Tem assim, muita gente a parte mudando, da né? urbanização não é tão simples. Sim. E além disso, o paulista ele demanda muito tempo de deslocamento. É. Então isso prejudica um pouco a qualidade de sono. Você tem que acordar cedo para você atravessar a cidade para chegar no seu trabalho. Isso é uma coisa, né? Então tá bom, doutora. Foi um prazer estar aqui com a senhora. Prazer Doutora recebê-los. Érica Thompson, um prazer imenso. Gratidão por abrir aqui o Instituto do Sono e tirar todas as nossas dúvidas. Bem, Amandinha, agora que eu já sei tudo sobre o sono, muito obrigada pela oportunidade de aprender com vocês essas informações que são super valiosas, eu adorei. E agora é hora, de dormir. Bons sonhos. Que legal, né, gente? Olha, como é importante, né? É importante essa informação, é importante a gente considerar que o nosso sono traz a vitalidade, a energia, a alegria dos nossos dias, a produtividade. Olha, eu ficarei aqui, Rodrigo, João, Luísa, nossos doutores, um sábado inteiro, a noite inteira conversando. A gente nem ia dormir, viu, doutor João? Ia ficar aqui porque tem muito papo, tem muita história ainda pra gente falar, mas acho que já deu para quem está em casa absorver um pouquinho de tudo que a gente plantou hoje, né? Para que você realmente entenda a importância do sono na sua vida e zele por ele.
Obrigada, viu, gente? Adorei vocês aqui. Obrigada, equipe. Obrigada a você que passou um pouco da sua noite de sábado aqui com a gente. Que você tenha uma semana incrível, com noites de sono profundo, reparador, tranquilo. Que hoje você tenha uma linda noite, tá? Te encontro sábado que vem. Tchau, gente. Valeu!